aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de um pequeno dossiê, mas antes de falar sobre o tema, quero abrir o vídeo de hoje comentando sobre segurança pública e nesse âmbito quero falar com vocês do caso que envolve aí o apoiador do governo que veio a óbito na Bahia e também quero falar sobre o MST. Depois disso, vamos falar sobre a democracia que está em risco segundo a imprensa. E aí tem uma série de editoriais, matérias, charges que saíram ao longo do dia de ontem que vale a pena a gente dar uma olhada com calma, dar uma analisada. Também teve uma coisa que chamou bastante minha atenção, que foi a turma do senhor Sérgio Fernando Moro, colocando lá, né, uma indignação deles, né, expondo a indignação, falando, pô, esse pessoal aqui, né, que foi condenado, vai voltar a disputar as eleições, mas eles não estavam falando do Lula. Isso realmente chamou muito minha atenção. E tem algumas coisinhas para falar do governo, falar da esquerda, falar aí da vice-presidente da Colômbia que veio no Brasil. E o Lauro Jardim está extremamente chateado porque ela não foi falar com o Bolsonaro. Quero falar também da Argentina, PT, Chile, enfim, muita coisa para gente comentar. E aí a gente começa o nosso pequeno dossiê. No dia de ontem, teve aí uma matéria do Globo, basicamente passando pano e defendendo os aliados do Lula, que chamou muito minha atenção. E tem a ver com os grandes banqueiros brasileiros, né? E a matéria do Globo, inclusive, ataca um ministro do governo Bolsonaro. E aquela coisa, quem procura acha. E aí eu fui dar uma olhada num pequeno passado recente de algumas coisas ligadas ao PT, que eu acho que são bem interessantes. PT e banqueiros, inclusive até falas da própria esquerda sobre o Lula. E depois disso, a gente vai continuar nesse mesmo tema, porque o ministro meio que respondeu a matéria do Globo, né? Ou pelo menos o Lauro Jardim, ele não deu nenhuma repercussão na resposta que veio após, sobre alguns casos interessantes que parecem, né? Fica assim dando a entender que o PT, sabe, não respeita quem pensa diferente. Talvez alguém possa falar, isso aqui é perseguição. Não, jamais, não existe perseguição. Se for uma perseguição do bem. E é nesse mesmo âmbito de mercado financeiro, etc. Tivemos ontem uma notícia interessante que envolve o mercado financeiro e o pessoal aí também da oposição. Eu não quero adiantar muita coisa, quero mostrar para vocês, dar uma pequena revisitada em um passado bem recente. E no final do vídeo, se der tempo, a gente fecha com as notícias assim, geralzona, ligada ao mundo, à economia, o que está acontecendo na Europa, enfim, vamos começar. O Jornal à Tarde, que é um jornal aí de uma circulação relativamente grande lá na Bahia, pelo menos era num passado não tão distante, fala o seguinte, que no momento da morte, Fernandes usava uma camisa em apoio ao presidente. Pessoal, volto a bater nesta tecla. Esse caso aqui, eu creio que é importantíssimo. Você não está vendo a Rede Globo, a Veja, a Folha de São Paulo, o Estadão, né, os grandes veículos de mídia do Brasil comentando sobre isso. Você não está vendo a Miriam Leitão fazendo alarde, a Vera Magalhães. Está todo mundo calado. Onde está o Guilherme Amado? Um apoiador do governo que não tinha nenhum envolvimento com crime, era apenas um cidadão, um carpinteiro, e que era um cara extremamente ativo nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, defendia o governo, fazia denúncias contra a esquerda no interior da Bahia. Ele foi executado. Não foi roubo. Tem um vídeo. Ele está dentro do carro dele, passam dois homens numa moto, senta o dedo e vão embora. Não, assim, não foi pegar o celular e foram embora. Não, pessoal, foi execução durante a luz do dia. A Record comentou sobre isso, não apenas comentou, como teve uma matéria de TV, entrevistaram a viúva, vou mostrar para vocês o áudio. Tá lá, viúva de carpinteiro, morto na Bahia, disse que ele usava a camisa com foto de Bolsonaro no dia do crime. Acho que um dos principais fatos aí dessa tragédia e que as únicas matérias que eu vi sair no G1, né, do pessoal da Globo, não citavam. A Globo não citava o fato dele estar com a camisa de Bolsonaro. Foi exatamente esta camisa que vocês estão vendo aí. E a matéria da Globo foi essa daqui, ó. Até postei lá no Twitter, mas vamos ouvir aqui juntos. Na Bahia, a viúva de um carpinteiro suspeita que o marido tenha sido assassinado por motivo político. No dia do crime, ele usava uma camiseta com a foto do presidente Bolsonaro. A câmera de segurança registrou quando Marcelo cumprimenta uma pessoa na calçada e entra no carro. Segundos depois, dois homens em uma moto se aproximam do veículo. Um deles dispara várias vezes. Marcelo é atingido e morre no local. O crime foi em Botirama, a 600 quilômetros de Salvador. Marcelo Leite Fernandes, de 39 anos, trabalhava como carpinteiro.
Na hora do crime, às 2h30 da tarde, ele tinha ido buscar uma ferramenta para terminar um serviço. As imagens estão sendo analisadas. A polícia já começou a ouvir as testemunhas e ainda procura pelos autores dos disparos. Marcelo não tinha registros na polícia e, segundo a família, não sofria ameaças. Uma semana depois do assassinato, a viúva suspeita que o crime tenha motivação política. Marcelo era apoiador declarado do presidente Jair Bolsonaro e no dia do ataque usava uma camiseta com uma foto do presidente. Eu não vejo outro motivo de discussões, porque ele tinha somente por causa da política mesmo. A questão política dele, né? Que ele era muito mesmo apoiador do Bolsonaro, presidente. Então, ele tinha muitas brigas e muitas discussões com relação a isso. Segundo a polícia, ainda não há indícios de motivação política para o crime. Não brigava com ninguém, não tinha desavenças nem nada, só era um cara engajado na política. Você vê a narração. O vídeo tá lá no Telegram, vocês podem ver com imagens. O cara cumprimenta a pessoa na rua, entra no carro e já foi. Ele não foi assaltado, ele foi prontamente executado durante o dia. Onde é que está a imprensa do Brasil? Onde é que estão os grandes democratas para comentar sobre isso? Você vê, né? Com quase 50 passagens pela polícia, preso por morte da ex-mulher no Rio, confessa crime. Dei tiro nela. Muitos. Eu tenho certeza que dificilmente, né, um CAC, tudo legalizado bonitinho, porque se fosse, né, tudo registrado, a imprensa ia pegar, o Globo, né, ia pegar essa maré de notícias e falar aí, ó, mais uma iniciativa, graças ao governo Bolsonaro. Como não conseguiram colocar Bolsonaro na matéria, sinal que estava agindo aí de forma bem ilegal. É a nossa imprensa, né, é a preocupação aqui, aqueles noticiam, mas falar do caso da Beta, todo mundo quieto. E uma coisa que eu também acho que tem muito a ver com segurança pública é o MST. Na verdade, o MST atualmente, né, deixou de ser um problema de segurança pública, já foi muito no passado e parece que tem gente que quer que volte a ser e possivelmente o Reinaldo Azevedo está neste grupo. E o Reinaldo Azevedo é um caso interessante. Ele colocou essa matéria aqui do Globo: fantasma do MST tem que ser banido do Brasil, diz Tarcísio a empresários. Eu acho que é uma fala que a maior parte dos brasileiros devem concordar. Mas o Reinaldo Azevedo falou o seguinte: Tarcísio quer banir o MST. O cara fez carreira no governo Dilma. Ninguém sabia que era tão reaça, nem ele. Pegou carona para ganhar o agro em São Paulo. Aí vem com essa: o MST não se opõe ao agro produtivo. De todo modo, ele desconhece o movimento, que não atua em Ipanema, Leblon e Copacabana. E o Reinaldo Azevedo é um cara interessante porque acho que hoje, no Brasil, o único jornalista vivo que é refutado por ele mesmo é o Reinaldo Azevedo. Porque há poucos anos atrás, o Reinaldo Azevedo escrevia textos como esse: o MST e o terrorismo oficializado. O MST teve uma ideia luminosa, já que há muita gente protestando contra os nossos crimes, porque a gente não vai ali e invade 2 fazendas do Daniel Dantas. Ninguém vai ligar. Ele foi transformado no inimigo número 1 do país. Tudo o que fizermos contra Dantas será considerado legítimo. E o MST invadiu. Reinaldo Azevedo, publicado em 5 de novembro de 2009. Tá lá, as imagens estão no blog de Marcelo Marques. Até quando? O MST admite as invasões e, como de hábito, nega a depredação. Aqueles ditos intelectuais, mais o Chico Buarque, o sambista, que assinaram um manifesto contra a CPI do MST, devem achar que a luta pela terra passa por atos como este, tipicamente terrorista. Saibam, o que aconteceu com essas 2 fazendas no sul do Pará tornou-se uma regra. Na região, o MST não é o único grupo dedicado ao crime organizado. A principal responsável pela desordem é a governadora Ana Júlia Carepa, do PT. Em novembro de 2007, a Veja, sempre a Veja, denunciava o que segue em azul. Retoma em seguida. É isso aí, meus caros. Este é o país deles. É assim que o governo Lula, assegura os direitos do setor, que é o principal responsável pela estabilidade alcançada pela economia brasileira e relativamente mantida mesmo diante da crise mundial. Até quando? Até quando os petistas estiverem no poder. Esse é o Reinaldo Azevedo.
É o único cara que refuta a si mesmo no Brasil hoje é o Reinaldo Azevedo, que é um dos maiores defensores do lulismo aí na grande imprensa. Esse texto aqui foi o Tarcísio que postou dessa forma, né, com esse grifo aí, esse marca-texto, a própria resposta do Reinaldo Azevedo, falando o seguinte: Reinaldo, você sempre tem duas caras para o mesmo tema. Qual cara eu leio primeiro? O comentário de cima ou a matéria de baixo? Vergonhoso. Vergonhoso também é a imprensa nacional, né? O Estadão ontem soltou esse editorial dizendo que Jair Bolsonaro é comparsa da mesma turma que, junto com o PT, assaltou o Brasil com o Mensalão e Petrolão e que agora usufrui do dinheiro do contribuinte por meio do orçamento secreto e de amplo controle da máquina do Estado. Pronto, Bolsonaro agora é ladrão. Bolsonaro é o ladrão, ela roubou com Lula. Bolsonaro e Lula assaltando juntos. Você vê que a coisa é tão sem pé nem cabeça que o tal do orçamento secreto foi vetado por Bolsonaro. Foi vetado. E foi derrubado este veto com votos dos petistas. Mas o malabarismo do Estadão, para tentar ajudar o Lula, né? Primeiro lugar, o Lula é o primeiro lugar nas pesquisas. Mas para o Lula vencer é preciso mentir, é preciso distorcer a realidade, é preciso fazer malabarismo com informações que estão totalmente inverídicas. É inacreditável o padrão da imprensa brasileira. Favoritíssimo Lula. Eu até falando o seguinte, é muito fácil mentir sobre Bolsonaro. Difícil é falar a verdade sobre o Lula. Isso a imprensa não faz. Aí eles dizem, pronto, já que não consegue chamar Bolsonaro de corrupto, agora chamo de comparsa da turma que junto com o PT. É uma grande piada. E é o que eu estou falando para vocês, acho que nos últimos 4 dias. Pessoal, a imprensa, ela não pode noticiar as coisas que acontecem no Brasil real. A imprensa tem que vender o caos. É a única forma da imprensa não ajudar Bolsonaro. Porque se você mostra o que está acontecendo no Brasil, as pessoas vão saber falar, cara, o Brasil tá indo bem, não tá indo tão mal. Ainda mais se você mostrar para a população o que está acontecendo ao redor de todo o mundo. Uma coisa que chamou a minha atenção é essa turma aí que tá falando dos comparsas. Ranking dos políticos. Um site aí ligado à turma da Terceira Via, a turma do Moro. Colocou essa postagem ontem nas redes. Os condenados por roubar o povo deveriam ter o direito de voltar a se candidatar? Comenta aí. Aí tá lá, da cadeia para as urnas. Roberto Jefferson, José Roberto Arruda, Eduardo Cunha. Presos por roubar o povo voltam a disputar as eleições. Qual a sua opinião? Essa postagem chamou minha atenção de cara, né? Eu falei, cadê o Lula? Tava falando da cadeia para as urnas. O mais famoso de todos é o Lula. O Lula não pode falar. E graças a Deus temos a internet, temos aí as pessoas. A Vivi postou essa imagem aqui, né? Ela consertou. Inclusive deu destaque, né? Colocou o Lula, que estava faltando, negócio assim, agora dê sua opinião. Essa é a imprensa imparcial brasileira, né? São os democratas. Os democratas. Voltando para a imprensa. A Folha de São Paulo, que tanto reclama que Bolsonaro é grosso, que Bolsonaro é agressivo, que Bolsonaro ataca jornalistas, né? Bolsonaro produziu mais de 800 ataques contra jornalistas. Sei lá, nem o número eu sei de cabeça, mas eu sei que são vários, segundo a turma da Folha. Aí eles colocaram essa charge aqui ao longo do dia de ontem. Centopeia humana. Aí coloca lá Bolsonaro, coloca o Arthur Lira, né, ali em Bolsonaro, Ciro Nogueira, o Braga Neto, Paulo Sérgio Nogueira e o Aras. Esta é a charge de Bennett, publicada em todas as plataformas da Folha. Quer ver mais charges do jornal? Acesse folha.com/charges. Isso aqui é democrático, né? Isso aqui é sensacional. Charge sensacional. Sensacional essa charge. Aí depois reclama. Olha o que o Bolsonaro tá fazendo. Olha o que o Bolsonaro tá fazendo. É só isso daqui. Do Lula ninguém fala. Muito menos noticiar fatos reais que acontecem no Brasil, como o próprio caso do baiano que foi executado. A Vivi também corrigiu, né, esse desenho. Achei interessante. Colocou ali o Mula, o Chuchu, a Folha, o UOL, o Globo e o Estadão.
Eu achei interessante, mas eu discordo, viu? Eu acho que a Globo tá ali logo atrás do Mula, né? O Chuchu veria depois. Eu acho que eu trocaria aí a posição da Globo com o Chuchu. Acho que nessa ordem, né? A Folha de São Paulo com certeza vem à frente do UOL e do Estadão, mas o Globo não tem como ficar para trás. O Globo realmente tá lá na frente. Talvez até na frente do Lula. Talvez o Lula seja apenas a marionete da Globo. No dia de ontem também tivemos essa pérola. A Carta Capital, um veículo conhecido pelo seu alinhamento à extrema esquerda brasileira, dando aqui espaço para o queridíssimo Abraham Weintraub, né? Eu não acredito mais na honestidade do Bolsonaro, diz ex-aliado. O ex-ministro da Educação e pré-candidato ao governo de São Paulo, Abraham Weintraub, diz não acreditar mais que o presidente Jair Bolsonaro seja ingênuo. Para o antigo aliado, o ex-capitão, na verdade, é desonesto. Eu não acredito mais na honestidade do presidente Bolsonaro. Antes eu diria o seguinte, olha, ele está sendo bobo, ele está sendo usado, ele não está vendo. Agora, eu acho que ele é uma pessoa desonesta, afirmou o ex-ministro em uma live transmitida pelas redes sociais no último domingo, dia 24. Abre aspas. Eu acho que o presidente Bolsonaro mentiu para a gente, está mentindo e ele vai continuar mentindo. E vou falar aqui com todas as palavras. Eu acho que o presidente Bolsonaro é uma pessoa desonesta. Abraham Weintraub, hein? Lembra? Passado recente. Está dividindo a direita. Não falem do Abraham Weintraub, estão dividindo a direita. A direita tem que ser um pouco menos emocionada, né? Mas vamos voltar para a imprensa, falar de coisa séria. Do que eu venho falando. A imprensa tem que falar de democracia, golpe, antidemocráticos, né? Ameaças. Aí vai lá o UOL. Não existe democracia no mundo com militares na fiscalização das eleições. A informação é de instituições especializadas, consultadas pelo UOL, né? Então, especialistas nunca estão errados. Então, bota aquele carimbo, né? Dá aquela carimbada, aquela carteirada. Ó, somos especialistas. Especialistas. E aí a gente volta a discutir sobre a democracia. A democracia está em risco? A democracia, o que é que está em jogo? Meu Deus! É o retrocesso? Tem um fio aqui no meu pé que tá me incomodando, viu? Deixa eu tirar aqui. Pronto. Jesus. Tá louco. Tá querendo colocar tem um encosto aqui embaixo pra botar o pé em cima, ficar mais confortável. Tá aqui um fio. Mas vamos continuar. Aí vem a Folha. O que a Folha pensa? Modo desespero. Bolsonaro retoma a investida golpista, no que parece mais um esforço para fugir de inquéritos na justiça. Leia o editorial completo. Investida golpista, é um golpe, ó, tem um golpe. E de quebra, é um editorial que já traz o que a esquerda anda fazendo onde ela chega ao poder. Prender os opositores. Já tá falando, ó, Bolsonaro tá tentando fugir da justiça, viu? Tá tentando fugir da justiça. Vai ser preso. Bolsonaro é bandido. Vai ser preso, viu? Vai ser preso. Olha, ele tá fugindo da justiça. Tá fugindo. Em um cenário que o Lula chega ao poder, eu não acho que isso vai acontecer. Ó, olha a quantidade de matéria que já saiu falando que o Bolsonaro tá fugindo da justiça. Agora a justiça será feita. Agora não vai ter o Aras blindando o Bolsonaro. Ele vai pra cadeia. Ele com os filhos. A Laurinha vai aí, né, pra casa aí de menores. A Michelle também. Todo mundo preso. Tudo bandido. E segue aí a sanha da mídia brasileira. A Flávia diz, ó, o único que defende a democracia desse país é acusado de golpista. Fico me perguntando, será que esses jornalecos militantes conseguiriam sobreviver em um governo do Nine com regulação das mídias e destruição do país? A mídia é um dos maiores vilões do nosso Brasil. Assim, a imprensa iria sobreviver, até porque é a mesma agenda, né? As verbas gordas de publicidade iriam voltar a jorrar. Quem não vai conseguir sobreviver são os veículos mais ligados à direita. Aí sim a regulação vai virar censura. Mas para a Folha de São Paulo, para a Globo, regulação é no máximo para você eliminar os concorrentes e criar aí um oligopólio, né? Você realmente fala, não, agora só tem 3, 4 veículos de mídia no Brasil, o resto é tudo golpista, tudo extremista, tudo bolsonarista, tudo istafóbicos. Então, prende todo mundo, cadeia todo mundo. E é o que eu digo. A imprensa não pode falar da realidade, porque se falar, vai falar bem de Bolsonaro. Olha o Lobo. FMI corta previsão de crescimento global, olha, o mundo inteiro,
e alerta para risco de recessão. PIB do Brasil é revisado para cima. O mundo inteiro foi cortado para baixo. Recessão e o Brasil para cima. Único. Não conseguiram nem colocar o MAS. O Arthur diz, o Brasil crescendo, mundo devagar. Tabata, Boulos e Kataguiri mentem em relação à economia do Brasil. A verdade prevalecerá. É Bolsonaro dia 2. Mas aí, né, a Globo teve tempo de rever. Opa, peraí, vamos rever. Né? Na TV é diferente. Na TV a gente não pode dar esse mole. Não pode deixar Bolsonaro crescer. Aí no Jornal da Globo, né? A deflação de combustíveis e energia elétrica contribuiu para a melhora da inflação. Mas a alta dos alimentos ainda pressiona e muito os preços. O Brasil está despiorando, né? Mas está despiorando. Beleza? A gente sabe que pressiona, mas está dando certo, viu? Mas tem que manter aquele clima de tensão, aquele clima de medo, de apreensão. Meu Deus, o Brasil vai quebrar, eu vou passar fome. É a Globo. Não dá pra noticiar a realidade. O Luciano Hang, ele pegou aqui o mesmo grupo, o FMI. Porque vários grupos fazem revisões. A cada 2 semanas aparece alguém revisando o PIB do Brasil pra cima. Ele pegou aqui só o FMI. Janeiro, abril e julho. Janeiro, 90 dias depois, 90 dias depois. Economia no rumo certo. Desde o ano passado, Paulo Guedes projetava um crescimento maior do que as instituições apresentavam para o Brasil em 2022. Agora sua fala se concretiza. Tudo isso é fruto de investimentos massivos na roda da economia. Seguimos acreditando no Brasil. Aí tá lá, janeiro de 2022. Para o FMI, o Brasil vai crescer apenas 0,3% em 2022. Aí abril. FMI eleva a previsão de alta de PIB de 0,3 para 0,8. Agora em julho. FMI eleva a projeção do PIB do Brasil a 1,7. E o Paulo Guedes disse, todo mundo vai passar o ano fazendo revisão para cima. Devagarinho. Será que a gente fecha o ano em 2,5%, 3%? Na hora que a bigorna da realidade cair na cabeça desse jornalista, será que vai atualizar? 3%? 2,5%? Não dá pra noticiar a realidade. Olha só esse vídeo. Isso aqui eu faço questão de dar play pra vocês verem junto comigo. Se liga aqui. Pessoal, o povo fala que Bolsonaro não faz nada, ó. Olha o que foi que ele fez aí, ó. O rio de Bolsonaro, que trouxe do rio de São Francisco pra cá, ó. 4 anos atrás aí, ó. Ninguém nunca plantava nada nesse rio aqui, ó. Porque não tinha água. Agora, graças a Bolsonaro, ó. Água franca agora aí, ó. Porque esses ladrões nunca fizeram nada por nós aqui no sertão aqui, ó. Mas graças a Bolsonaro aí, ó, água franca. E ele segurou a barragem da Oiticica aí, que não vai faltar água mais nunca. Graças a Bolsonaro aí. Porque se esses ladrões tivessem feito, nós também já estávamos plantando. Mas graças a Bolsonaro aí, ó, acabou miséria agora aqui, ó. Show de bola de Bolsonaro 2022. E aqui é meu plantinho de mamão aqui, ó. 2.000 pés de mamão aqui, ó. Aguado com a água do Rio de São Francisco aqui, ó. De Bolsonaro aqui que mandou, tá vendo? Que beleza de mamão aqui. Agora o que eu achei mais interessante foi esses frutos aqui. Ó o que tá saindo aqui no fruto do mamão. Ó. Tá saindo em tudinho, ó. Esse nomezinho aqui, ó. Mito 2022. Show de bola Bolsonaro 2022. Ihu! Imagine. Acabou a miséria. Acabar a miséria. Imagina um cidadão comum que tá vendo a sua chance de prosperar. Todo mundo aí que tem uma terrinha. Mas todo esse pessoal que tem uma terra, que tá produzindo mais, que tá ganhando um dinheirinho a mais, e que agora vai dar pra, quem sabe, comprar um novo carrinho, que seja um carrinho usado, que vai fazer a economia girar. Se a coisa tá quebrada, vai consertar. Às vezes fazer uma ampliação na roça, vai contratar o pedreiro ali da região que tava meio sem serviço. Aí o pedreiro vai ganhar também um trocado, vai conseguir comprar uma caminhonetezinha, vai movimentar material de construção, tudo. Mas a empresa não pode comentar sobre isso. O impacto da transposição do São Francisco, ele foi ali nos 9 estados, basicamente, do Nordeste. Imagina a quantidade de cidades, imagina a quantidade de comunidades.
Imagina a quantidade de pessoas. Imagina a quantidade de histórias diferentes de pessoas que já estão vendo assim a prosperidade chegar na vida delas que poderiam estar sendo contadas. Ó, isso aqui está acontecendo. Olha como o Brasil vem dando certo. Olha como as pessoas estão saindo da miséria. E o cara fala, acabou a miséria. Mas isso a imprensa não mostra. Tem que falar do golpe. Tem que falar dos atos antidemocráticos. Tem que falar, olha, o conluio aí, né, vixe, vai ter um novo Capitólio aí no Brasil, nas eleições, o povo não vai aceitar. É só isso, gente. É o dia inteiro. Eles só falam disso. Porque se falar a verdade, vão falar de Bolsonaro. E vão mostrar vários feitos positivos do governo. Olha isso. Paraguaios cruzam a fronteira para abastecer. Diferença de quase R$2 no preço da gasolina tem atraído os estrangeiros. Antes as notícias é que os brasileiros saíam do país para abastecer no Paraguai, na Bolívia, etc. Agora não. Eles estão vindo para o Brasil. Estão vindo por causa do preço. Os argentinos já estavam vindo até por falta de abastecimento. Estava tendo escassez. Olha isso. Olha isso. Aí o que a imprensa fala? Populismo de próximo governo pode levar dólar a R$8 e Selic a 20%, diz o gestor. Para Ellis, muito complicado, da Janus Anderson, debancada do estrangeiro pode pressionar a inflação e forçar o Banco Central a elevar mais os juros. Agora sim, eu acho que ele deve estar falando do Lula, né? Um governo Lula. Um governo Lula, caso venha assumir o poder, que vai chutar para cima o teto de gasto, vai gastar o que precisar gastar, vai botar o dinheiro no bolso de quem precisa. Eu acho que tá falando isso daí, né? Acho que esse aqui é um cenário do Lula no poder. O Vilimeu até fala, a economia é do governo Lula. A projeção do economista entrevistado pela Folha é de um governo populista estilo PT, que pode levar à ruína a economia do país. Dólar, R$8, Selic 20%. E eu acho que isso daqui prova essa pequena tese que ele está falando do PT. Porque você vê, ó, situação econômica da Argentina é preocupante, diz o FMI. O mesmo FMI que elevou o PIB do Brasil para cima. Revista Oeste. FMI emite alerta sobre o que está acontecendo na Argentina. Em 65%, a inflação do país pode subir ainda mais. Venezuelização da Argentina. A Argentina vive o processo acelerado de venezuelização. Com a inflação crescente, alertas do FMI e hermanos seguem ladeira abaixo. Seria um plano de aceleração para virar a Venezuela? Governo aí eleito pelo lulismo. Desde o primeiro governo Kirchner, né? Tem ajuda do PT e do Foro de São Paulo. Tem vídeo do Disseu aqui na plataforma. Ele dá entrevista, um cara que eu nunca gravo o nome. É um senhorzinho, um meio coroa, um óculos pequenininho. Ele só tem cabelo aqui na lateral. E o Disseu fala da importância do Foro de São Paulo para colocar a esquerda no poder na América Latina. E ele fala nominalmente. Se não fosse o Foro de São Paulo, os Kirchner jamais teriam chegado ao poder na Argentina. Crise econômica na Argentina leva à paralisação da venda de carros. No Brasil é difícil comprar. O preço subiu. A gente sabe disso. Pô, na Argentina agora paralisou. Não é que tá difícil, paralisou. Inacreditável que ponto chegou a Argentina. Todo mundo sabe onde isso vai chegar. Venezuela. O país faliu. Faliu. A turma do Lula faliu a Argentina. Aí você vê, volta o Lauro Jardim. E ele vai falar mais. Daqui a pouco vai falar dele de novo. Vai com vontade. Quem não falou dele ainda, né? Ele vai falar. Eu achei que já achei que tinha dito sobre ele. Mas calma. O Lauro Jardim tava muito revoltado ontem. Já começou o dia assim, ó. Vice-presidente eleita da Colômbia esnoba Bolsonaro. Francia Marques, a vice-presidente eleita da Colômbia, chegou ao Brasil e se reuniu nessa terça com Lula e Dilma. Ela, no entanto, não pediu reunião com ninguém do governo Bolsonaro, o que seria usual nestas situações. Vai ver, França, que assume a vice-presidência em agosto, já está dando como certo que Bolsonaro é carta fora do baralho. Ou talvez Lauro Jardim, um grande torcedor, aliado do Lula, não consegue entender que acho que dificilmente ela seria recebida pelo governo, né? Uma pessoa realmente da extrema esquerda. Vide aí todo o projeto, né, que o Gustavo Petro vem defendendo, todo o apoio que ele recebeu do Lula não faz nenhum sentido. Mas o importante para a Rede Globo é tentar vender a ideia que, ó, Bolsonaro pária internacional. Bolsonaro é uma pária. É um idiota, né? Não serve para nada. Bom é o Lula. Olha isso daqui.
Nova Constituição ameaça liberdade religiosa no Chile, diz a Conferência Episcopal Chilena. Você abre a matéria, você dá uma lida. A gente mostrou isso daqui. A gente fez um dossiê que eu li basicamente quase toda a Constituição do Chile, né? Fui traduzindo lá no espanhol pelo Google Tradutor, trouxe para vocês os principais pontos. E lembrei, olha o que está acontecendo, gente. Olha o que eles estão falando. Olha o que eles estão falando. Agora tá aí, ó. Liberdade religiosa tá em jogo. Liberdade religiosa em jogo. O PT, tá claro lá, né? Esse negócio de religião na escola, Estado laico. Estado laico. 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 E normalmente a gente vê que quando se fala em religião, remover religião de algum recinto é sempre o cristianismo. O Diogo Mainardi chamou a Michelle Bolsonaro de gente doida. Falar de Deus, falar de religião. O texto lá da Cruzoé, esqueci o nome do cara que trabalha para o Mainardi, também atacou a Michelle. Inclusive falou que se você colocar Deus na política, né, você trazer religião para a política, você acreditar que meio que Deus entregou a política brasileira pro diabo. Assim, é blasfêmia atrás de blasfêmia. O Jornal Globo soltou uma matéria durante o final de semana, a gente também comentou em vídeo, falando que a culpa deste retrocesso que o país vive no campo da moral e dos costumes, nessa guinada conservadora, em parte, são dos evangélicos. Então aí, ó, você que é cristão, pense bem, mostre para os seus amigos, leve informação, fale na igreja, nos grupos. Porque se você fechar os olhos, a imprensa vai estar vendendo isso daqui como democracia. César Maia diz que, para derrotar Bolsonaro, superou rixa com Lula. Oh, meu Deus, que rixa que esses dois têm. Acho que tem um vídeo que eu já passei acho que o vídeo que eu mais dei play nesse canal, que assim, vários vídeos ele foi bem útil para mostrar algumas coisas. É uma entrevista do Ciro Gomes para André Assad, onde o Ciro está falando da importância do Rodrigo Maia, de como foi importante ele dar uma chamada na esquerda e falar, ó, a gente não vai conseguir eleger um candidato nosso, então é melhor a gente apoiar o Rodrigo Maia para ser o presidente da Câmara, porque o Maia, ele cumpre palavras, ele vai nos ajudar. E aí o Ciro Gomes fala que o pai do Rodrigo Maia, pô, é nosso, comunista, se exilou no Chile. O Rodrigo Maia nasceu no exílio. O Rodrigo Maia nasceu no Chile, sabia disso aí? Tá aí. O César Maia era amigão do Serra, que tava lá na militância junto com o Lula, toda essa turma da esquerda. Que rixa que esse pessoal, não tem rixa nenhuma. É tudo igual, tudo farinha no mesmo saco. Para, pelo amor de Deus. E vamos falar de rixa. Agora a gente tá chegando na parte que eu realmente queria chegar, né? E vamos falar dele, o Lauro Jardim, né? Ontem ele tava, meu Deus, com a camisa vermelha, sabe? Ele acordou de manhã, ele apertou 13 no celular, não ia ligar pra ninguém, mas ele queria escrever o 13 em algum lugar. Foi aí, foi na padaria, quer quantos pães? 13. Foi comprar uma garrafa de Coca-Cola, não, quero 13, é 13. Mandou botar 13 litros de gasolina no carro, é o 13, ontem ele tava imparável. Aí o Lauro Jardim fala o seguinte: Ciro Nogueira ataca banqueiros. Ataca. E diz que eles só criticam o governo porque Bolsonaro criou o Banco Central Independente. Ataque. Aí o Lauro Jardim diz, né? Em uma série de 6 tweets recém-disparados, Ciro Nogueira atacou os banqueiros que hoje podem assinar cartas, inclusive contra o presidente da República, ao invés de se calarem com medo nos congelamentos de câmbio do passado. Ciro não os nomeou, mas o Lauro Jardim sabe quem está falando, sabe quem é. Mas está falando de Roberto Setúbal, Pedro Moreira Salles e Cândido Bracher, os 3 integrantes do Conselho de Administração do Itaú Unibanco. Beleza, né? O Ciro Nogueira tá atacando todo mundo. Uma matéria recente, só para relembrar desses grandes senhores. Banco lucra quase o triplo no governo Lula em relação à FHC, diz consultoria. O lucro do Bradesco quase triplicou e do Itaú mais do que dobrou no governo Lula em relação ao seu antecessor, o Fernando Henrique Cardoso, né? Então essa turma aí que mais do que dobrou os lucros, está apoiando Lula. Está apoiando Lula. Tudo normal, é do jogo. Antes de mostrar as falas do Ciro Nogueira,
também relembrar aqui, né? Itaú, a Marina, em 10 de setembro de 2014, a Exame noticiava o seguinte: PT foi quem mais recebeu doação do Itaú em 2010. O banco que mais do que dobrou os lucros na era do Lula. A presidenciável pelo PSB, a Marina, igualou os ataques que tem recebido do PT e do PSDB, dizendo que os dois partidos estão juntos, nesse momento, com a mesma artilharia pesada, utilizando os mesmos meios para destruir a iniciativa da sociedade brasileira. Eu concordo com a Marina, hein? Vai me dizer que PT e PSDB são diferentes? Eu acho que ela tá até certa nesse ponto, né? Só não acredito que ela seja um símbolo de mudança. Isso ela não é. Em 2010, quem recebeu a maior quantidade de doações do Banco Itaú foi o presidente Dilma. Afirmou referindo-se aqui ao PT, partido da presidente, rebatendo assim as insinuações com relação à proximidade com Neca Setúbal, educadora, herdeira do Itaú e coordenadora do programa de coligação liderada pelo PSB. Tá vendo aí, né? Então, faz sentido. Pô, o banco mais do que dobrou os lucros. Nada como relembrar. Ainda sobre essa turma, antes de mostrar os ataques do Ciro Nogueira, Folha de São Paulo, 20 de outubro de 2002. Presidente do Itaú elogia o pacto do... Essa galera adora um pacto, né? Essa galera adora um pacto do PT. Em sua primeira reunião com Lula e dirigentes do PT, o presidente do Banco Itaú, Roberto Setúbal, parece que é o cara que o Lauro Regina estava falando, né? Que foi atacado. Elogiou o laboratório do Pacto Social de Lula, realizado na manhã de ontem. Foi muito bom, bastante interessante. Todos aqui estavam abertos a debater o que é melhor para o Brasil, viu? O melhor para o Brasil é o quê? Financiar obras no exterior? Empreiteiras? Mensalão? O caminho da conversa. Mas conversar, hein? Eita, rapaz, vamos continuar conversando. Afirmou Setúbal, que comanda o segundo maior conglomerado financeiro privado do Brasil. Ele disse ter saído tranquilo da reunião. Tranquilo, rapaz. Todo mundo aqui é amigo. No final de setembro, antes mesmo da realização do primeiro turno, Setúbal protagonizou um dos fatos políticos da campanha ao afirmar em Washington que não tinha dúvidas sobre a vitória de Lula. Mas depois ele falou que ia votar no Serra. Tá beleza. É do jogo. Aqui temos o ataque do Ciro Nogueira. E ele escreveu o seguinte: presidente Jair Bolsonaro, sabe por que os banqueiros hoje podem assinar cartas, inclusive contra o presidente da República, ao invés de se calarem com medo nos congelamentos de câmbio do passado? Porque hoje, graças ao desprendimento do poder do Senhor e a visão de país do Paulo Guedes, o Brasil passou a ter um Banco Central independente. Antes, o Banco Central podia ser o chicote ou o bombom dos governos para os banqueiros. Agora, graças ao Senhor, o Banco Central não obedece ao presidente. É independente. E agora os banqueiros podem até assinar manifestos contra o presidente, pois sabem que não serão perseguidos. O governo Bolsonaro não persegue ninguém, pelo contrário, apanha todo dia. Eles podem assinar manifestos contra porque estão livres da perseguição. Sim, mas o Banco Central Independente coloca em prática o PIX, que por ano transferiu mais de 40 bilhões de reais de tarifas que os bancos ganhavam a cada transferência bancária. E hoje de graça. Então, presidente, se o senhor faz alguém perder 40 bilhões por ano para beneficiar os brasileiros, não surpreende que o prejudicado assine um manifesto contra o senhor, né? Mas os beneficiários, presidente, as dezenas de milhões de beneficiários do PIX vão assinar o manifesto deles também, no dia da eleição, apoiando seu nome. Você viu algum ataque? Você viu algum ataque? Você viu alguma indelicadeza? Ele só apontou uma coisa, né? É normal entender que se a pessoa está perdendo bilhões de reais, está perdendo dinheiro, porque... Cadê? Não, como ele mesmo diz aqui, né? Que o Banco Central pode ser um chicote, ou pode ser um bombom.
E nesse caso, o Banco Central não foi um bombom, né? Não foi um chicote também, não teve perseguição. Só falei, ó, a gente vai dar liberdade pro povo. Vamos dar liberdade pra população. Não precisa mais ter a taxa, né, da maquininha, não. Então o cara fica meio chateado, né? Aí o cara resolve escrever a cartinha, ser prudente, pragmático e sensato. É pragmatismo e sensatez. Aquela frase clássica do encontro do Guilherme Benchimol da XP com Lula. Ei, rapaz. Aí calma. Calma que a gente vai voltar no lado que a matéria não só tem aqueles 2 parágrafos, não. Mão Santa critica lucros dos bancos no governo Lula. Aquelas matérias que normalmente sempre aparecem assim, ó. Bancos tiveram lucro recorde, 199 bilhões. Essa é uma clássica. É uma matéria de 2011. E depois tem outra, que bancos lucraram 8 vezes mais no governo Lula. A matéria de 2014. São as duas mais que o pessoal sempre traz, né? Só que essa matéria aqui é de 2006. Mal tinha acabado. Tinha acabado? Não tinha acabado. Tava no último ano do primeiro governo Lula. O último ano. Tava no 4º ano do governo Lula. 30 de janeiro. Tinha começado o 4º ano de governo. Mão Santa critica lucro dos bancos do governo Lula. O senador Mão Santa disse nesta segunda-feira que a voracidade com que os bancos reajustam suas tarifas no governo do Lula é sem paralelo na história. E aí o Banco Central, né, podia fazer alguns questionamentos. Pô, não tá meio abusivo o que vocês estão fazendo? Né? O Banco Central podia ser um controle. Não dar um bombom desses. Ao divulgar o levantamento realizado pelo Instituto Nacional de Estudo e Pesquisa em Administração, a pesquisa, disse o senador, revela que nos últimos 5 anos, a receita obtida com as taxas de prestação de serviços bancários aumentou em 130%. Somente nos 12 maiores bancos, a receita com a cobrança, olha só, saltou de 16 bilhões em 2002 para 37,4 bilhões em 2005. Mais do que o dobro, informou o Mão Santa. E olha só, retirando a inflação, o ganho com as tarifas subiu 51%. Enquanto os gastos com o pessoal caiu em 3%, como consequência da demissão de cerca de 50 mil bancários, disse o senador com base na pesquisa. Em resumo, os bancos estão utilizando as novas tecnologias para cobrar mais prestação de serviços aos correntistas e para demitir gente e reduzir sua folha de pagamentos, comentou o senador. Mão Santa disse que essa situação não merece o interesse do Banco Central. Não tem chicote? Tem bombom. Tem bombom. No governo Lula tem bombom. Porque Lula colocou uma raposa para tomar conta do galinheiro, referindo-se ao presidente do Banco Central, nosso glorioso, bonitíssimo, chiquérrimo, cheiroso Henrique Meirelles. Cadê o Banco Central, gente? Vou falar, pô, esse aumento aí, né? Tá muito acima da inflação. Aí vem Bolsonaro e fala, tu quer... Isso aí, né? Se tu quer aumentar. Mas assim, ó, tem o Pix, viu? Tem o Pix. Acabou, rapaz. Acabou. Oh, que triste. O Lula, pai dos pobres, junto com o PT, toda hora tá dando criar, por exemplo, problemas e dificuldades na hora de contratar, de expandir o mercado de trabalho. Veio os exemplos aí dos empregos de aplicativo. Não pode ter Uber, tem que ser carteira assinada, o que a gente sabe que não ia dar muito certo. Agora você vê, né? Enquanto os banqueiros estavam sendo demitidos, as pessoas que trabalhavam nos bancos, né? Os bancários, não os banqueiros, os bancários. O governo Lula, não sei, né? Devia estar vendendo, sei lá, algumas coisas aí pra Cuba, né? Troca de charuto. Não, nessa época era a época do mensalão. Tava muito ocupado com o mensalão, né? Tá ocupado com o mensalão. Não merece o interesse do Banco Central. Temos aqui também, 2011. Aloysio Nunes informa que bancos lucraram 550% a mais no governo Lula do que na gestão de FHC. Isso é bom porque é o ex-chanceler do PSDB falando sobre o Lula. Enquanto o presidente Lula propagandeou que havia sido o pai dos pobres, os números evidenciam que, na verdade, ele foi a mãe dos ricos. Para chegar a essa conclusão, Aloysio Nunes se baseou em um estudo publicado pela consultoria Economática a respeito do lucro das maiores corporações do Brasil. Corrida a inflação, os 9 bancos analisados nas pesquisas obtiveram um lucro de 550% maior no governo Lula do que na gestão do Fernando Henrique Cardoso. Aqui temos a matéria do Correio Brasiliense,
de maio agora, dia 13 de... que dia perfeito? 13 de maio, no 13, o tucano Aloysio Nunes declara apoio a Lula em primeiro turno, mesmo com Dória no páreo. Aí você vê, a Marina estava certa. O PSDB e o PT são a mesma coisa, são farinha do mesmo saco. Né? O único erro é quando eles não estão juntos. Enquanto a briga é o teatro das tesouras, né? É nós dois, vamos dividir o poder, eu e você. Aí fingem ser oposição. Mas na hora do vamos ver, tá todo mundo junto. Para que tá feio. Isso aqui a gente lembrou um pouquinho de algumas motivações que podem levar as pessoas a assinarem um manifesto contra Bolsonaro. A gente tem que voltar na nota do Lauro Jardim, que ele tá acusando aí de ataques. O Ciro Nogueira atacou. Ataques pesadíssimos, né? Totalmente antidemocrata. Voltando à matéria do Lauro Jardim, o último parágrafo da matéria é o seguinte: não deixa de ser uma atitude corajosa dos dois lados, da parte dos banqueiros, porque estando no negócio com atividade regulada pelo governo, é sempre arriscado por assinatura no manifesto crítico ao governo. Ainda mais desse governo, viu? Que Bolsonaro persegue todo mundo. E pelo lado de Ciro Nogueira, porque se Lula vencer a eleição, tornará mais delicada, mas não que possível, não é verdade? A costura para se aninhar nos braços do novo governo. Beleza. O Lauro Jardim, com todas as letras. Bolsonaro é um autoritário, perseguidor de pessoas. Meu Deus, é um gênio, né? É um maluco. Meu Deus do céu, é um golpista. E aí, qualquer dia eu sei que um dia eu vou achar alguém pra fazer uma vinheta. Não vale a pena ver de novo, botar pra gente dar play naquele momento engraçado em vídeo. Aí o que foi que aconteceu? Eu acho que o Ciro Nogueira deve ter lido a matéria do Lauro Jardim. E ele trouxe essa matéria. Isso aqui eu não lembrava. Né? Não lembrava mesmo. Nesse caso aqui, eu acho nem sei o que eu tava vendo na minha vida nessa época. Felizmente, já passou o tempo em que criticar governante era motivo para demissão nos bancos do país. Olhar para trás é sempre um excelente exercício para evitar repetir no futuro os mesmos erros que atrapalharam tanto no passado. Entrando aqui a matéria do dia 28 de dezembro de 2014. Executiva demitida pelo Santander diz na justiça que PT exigiu sua saída. Rapaz. E agora? Agora o Lauro Jardim, ele se esconde. Ele finge que ele não voltou. O Lauro Jardim não voltou para falar da resposta do Ciro Nogueira? O Lauro Jardim não soltou a matéria falando, o Ciro Nogueira relembra que o PT persegue pessoas? Não, óbvio que não. Óbvio que não. Ele tá chorando. Foi chorar no colo do Lula. No máximo aí, né, que já foi ontem, terça-feira. Tá muito tarde pra começar a tomar 51, não sei. Aí, vamos dar uma olhada nessa besoura, né? Foi lá atrás dessa história. Falar, que história é essa? Não é possível. O PT perseguindo pessoas? Eu duvido. O PT não persegue ninguém. Santander deverá indenizar a executiva demitida por texto contra Dilma. Sinara Policarpo foi dispensada em julho de 2014, depois de informe enviado a clientes alertando sobre os riscos da reeleição da petista. Ela estava lá, né, demitida no ano passado, depois da nota polêmica enviada a clientes do Santander durante as eleições. A ex-analista Sinara Policarpo Figueiredo obteve na Justiça do Trabalho o direito de receber do banco uma indenização de R$450 mil por danos morais. O extrato, enviado em julho de 2014 a clientes de renda alta, descrevia projeções econômicas pessimistas caso a Dilma fosse reeleita. E ela estava certa, né? A Dilma quebrou o Brasil. Demitida por falar a verdade. Na ação, a ex-funcionária que atuava como superintendente de investimentos e estava na empresa desde 2006, alegou que a demissão sem justa causa ocorrera em decorrência de odioso ato de perseguição política. Segundo ela, o caso prejudicou sua imagem pessoal e profissional, uma vez que o banco, ao manifestar escusas pelo fato de expor publicamente o ato de sua demissão e respectiva justificativa, fomentou o clamor público sobre o caso. Relembre o caso. Tá lá, né? A Sinara foi demitida em meio à polêmica criada em torno de uma correspondência enviada aos clientes do Santander com renda superior a R$10 mil, informando-os sobre os riscos da reeleição da Dilma para a economia do país. Falar a verdade é motivo de ser perseguido e demitido. Ela sustentou que teve ciência da carta somente 15 dias após, quando um dos clientes reclamou do teor da opinião do banco.
A época, olha só como é a coisa, né? Ela é da área de investimentos. Ela tá falando, ó, irmão, teu dinheiro, pra ter retorno, pra tu não perder. A Dilma é não votar na Dilma. Aí o cara achou ruim o teor. Ah, tá ruim. Tá ruim. Não é o posicionamento que alguém do setor de investimentos pode ter. É inacreditável, né? Tá bom. A época executiva afirmou que o PT, através de seus máximos dirigentes, inclusive o Lula, exigiu em manifestações públicas e em entrevistas para toda a imprensa do país a demissão de empregados do Santander. Tanto a presidente Dilma quanto o Lula criticaram o banco. Estadão, né? Passado. Matéria de 2015. Relembrar e viver. Um caso muito mais recente, ano passado, agosto, também envolvendo o Santander. E também envolvendo um relatório para clientes. Mas um pouco mais complexo, que foi o seguinte. Petistas vão ao Ministério Público Federal contra analista do Santander por texto que citou golpe. Acho que ninguém é a favor de golpe, mas você ir atrás de um bancário que discorda de você, né? Fala, acha que você é um retrocesso, etc. Eu acho que isso tem um cheiro de perseguição, mas um cheiro muito forte no ambiente de perseguição. O Lauro Jardim não sabe disso. A Globo também não, obviamente. Os deputados federais do PT, o Bom Gás, Alencar Santana e Reginaldo Lopes, entraram com a representação para que o Ministério Público Federal investigue a conduta de um analista do Banco Santander, que divulgou a avaliação de que melhor seria um golpe de Estado do que a eleição do Lula em 2022. Opinião aí que sei, né? Brincando, ninguém é a favor de golpe nenhum, mas vamos lá. Funcionário da instituição financeira, Vitor Cândido, repassou um texto da CAC Consultoria Política a usuários do terminal da Bloomberg por meio do sistema de mensagem. Cândido não faz parte da equipe do Departamento Econômico do banco, que é responsável pelas avaliações da instituição. Aí, o relatório continha a seguinte coisa, que é uma matéria do Estadão Investidor, é do grupo do Estadão. Funcionário do Santander divulga texto que cita golpe contra Lula. Aí tava, o documento enviado a clientes, operadores financeiros, expressa o retorno que o Lula é uma ameaça, né? E fala o seguinte: se o sistema político e judicial, se o establishment político brasileiro acha cômico o governo Bolsonaro, bom, o retorno de Lula e seus aliados representa uma ameaça bem mais séria. Hoje, Lira é o presidente da Câmara, mas sob o governo do PT seria um modesto aliado abrigado em um cargo menor, diz um dos trechos do relatório. O texto flerta claramente com a possibilidade de golpe ao sugerir que ninguém apoiará um golpe em favor de Bolsonaro. Mas é possível especular sobre um golpe para evitar o retorno de Lula. Independente de qualquer coisa, né? Você ir no Ministério Público, perseguir uma pessoa por causa de um comentário desse é meio pesado, né? Mas pro Lauro Jardim, pra Globo, quem tá atacando, né, são os ministros do governo Bolsonaro. Atacando os banqueiros. Os grandes banqueiros. Os banqueiros, eles se preocupam. Os bancários, não. O cidadão comum... Deixar que o Emílio Surita explique em 10 segundos. O PT, ele pega voto dos pobres, pega dinheiro dos ricos e engana os dois. É isso. Esse é o PT. Pega o voto dos pobres, o dinheiro dos ricos e engana os dois. E vamos comentar aqui rapidamente. Não vai dar tempo de comentar sobre tudo, talvez passe de uma hora, mas enfim. No dia de ontem teve uma notícia que chamou muito minha atenção, que é o seguinte: Traders Club, o TC, acusa a Empíricos de estar por trás de vídeo anônimo. Pedro Albuquerque acusa sua concorrente, a Empíricos, de ser autora de um vídeo apócrifo que circula na internet com insinuações de que sua empresa comete crimes contra o mercado financeiro. Ele afirma que a Empíricos manipula o mercado de capitais com o objetivo de destruir sua empresa e obter lucros. Distribuído em grupo de WhatsApp em 28 de junho, o vídeo mostra uma mulher com maquiagem de palhaço dizendo que o TC manipula ações negociadas na bolsa. No final,
Ela diz que tem muita coisa ainda por vir. Em seguida, sem apresentar provas, ela fala em 17 supostos casos de assédio e pergunta se é verdade que houve um estupro coletivo de ex-colaboradora dentro da sede da empresa. Segundo o TC, as insinuações são mentirosas. E uma coisa dessa daí, né, acaba impactando a imagem da empresa, as ações caíram com força. Aí eu fui dar uma olhada. As falas do Pedro, tá num vídeo na internet, ele deu uma coletiva de imprensa, fez uma linha do tempo, como foi que aconteceu. Ele apresentou alguns documentos, que ele estuda aí vai ser encaminhado para os órgãos responsáveis, né, principalmente a polícia, etc. E traz inclusive algumas mensagens de WhatsApp que poderiam provar aí que a turma da Empíricos poderiam estar por trás. E aí ele traz o Caio Mesquita, que é um cara aí conhecido, né, do Rei, o Felipe Miranda, fala da turma toda. E assim, eu não sou juiz, eu não sou policial para resolver o caso da TC, mas eu vi a turma da Empíricos voltar para os holofotes. E aquele típico assunto, até porque a gente tá falando dos banqueiros, que vale a pena ver de novo. Acho que só tive um único vídeo. Acho não, tenho certeza. O único vídeo meu que teve uma reclamação e não pode ser exibido no Brasil foi o dossiê sobre Empíricos. Foi o único, né? Interessante. Eu fiz essa postagem lá no Twitter em 10 de agosto de 2020. Eu falava, né? Pô, antagonista, Cruzoé reclama aí de censura, etc. Mas meu vídeo não pode passar no Brasil. Sobre a turma da Empíricos, algumas coisas que vale a pena relembrar é o seguinte. Num passado, não tão distante, a Empíricos era dona de 50% do grupo aí, né? Que é responsável pelo antagonista, pela Cruzoé. Você vê aqui, ó. Empíricos Research, publicações. Caio Mesquita, né? Figura dele. Aí saíram, né? Não faz parte mais do antagonista, mas só para deixar claro, dona de 50% do antagonista desde 2016, a Empíricos está deixando a sociedade. Desde 2016, saindo aí no final de 2020, né? A participação da Empíricos no antagonista ficará integralmente com o sócio, o Caio Mesquita. Se a empresa sai, mas o Caio Mesquita, ele continua com a participação da Empíricos. E umas coisas que eu faço questão de relembrar com vocês, gente, é o seguinte: essas coisas que envolvem mercado financeiro, manipulação, etc., são coisas muito graves e que são algumas coisas para mim até hoje estão em abertas. Pelo menos eu acho muito interessante, que é o seguinte: quando o Moro estava para sair do governo, no dia anterior, a Bolsa de Valores teve esse pequeno comportamento. A hora exata do boato da demissão de Sérgio Moro, que saiu, e 2 horas depois. Você vê que a Bolsa teve uma forte queda e depois subiu. Ali o WhatsApp que a Zambelli na época enviava para o Moro falando: por favor, fica. Não saia, por favor, o Brasil vai entrar em colapso. Ministro, por favor, só me ouça um pouquinho. Aí fala: o senhor é muito maior que um cargo. O Brasil depende do senhor estar no Ministério da Justiça. Entendo sua frustração. Pelo amor de Deus, me deixe ajudar. Vamos marcar amanhã às 7 da manhã com o presidente lá na Alvorada. A gente conversa, ele lhe garante a vaga no STF este ano. Aí ele diz: já falei com ele hoje. Olha a vaga no STF. Isso vale a pena lembrar, porque estão falando da Empíricos, né? Não sou polícia. Espera que a justiça identifique quem está certo, quem está errado, quem que tem envolvimento nesses vídeos. Mas sobre a saída do Moro e o boato, o interessante é o seguinte: nesse período aqui, né, de 2 horas, logo na primeira hora, nessa primeira hora, 2 horas e quebradinho, deixa eu ler, 2h34, se você olhar aqui, ó, o gráfico, ó, 2h34. Você vê que o antagonista, às 2h33, solta a primeira nota. E de 2h33 até 3h22, que dá o quê? 49 minutos, o antagonista soltou 14 notas. 14 notas. Na época, 50% da Empíricos. Nessa época, a Empíricos tinha 50%. A Cruzoé, mais 3%. Urgente. Sérgio Moro pede demissão. A assessoria de Moro disse que não confia no pedido de demissão. Moro mantém reunião com o deputado e ficou aquele cara. E aí, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Até assim que ele saiu. Aí é engraçado você ver, né, em 2018, vem o Mário Sabino, a turma do Moro. Obrigado pelo sucesso da Cruzoé. Sucesso da Cruzoé. Quando o Diogo e eu começamos o antagonista 3 anos e 5 meses atrás, o sucesso de audiência veio rápido, mas quase fechamos o site porque não tínhamos como sustentá-lo. Não tínhamos, não tinha dinheiro. E deixamos isso claro inúmeras vezes nas reuniões de pauta. Voltaremos com elas, juro. A sociedade com a Empíricos, aquela empresa que os nossos detratores
pateticamente dizem, que especula com notícias que publicamos, nos rendeu estrutura e planejamento, mas não a montanha de dinheiro, ao contrário que espalham, né? Dizem que a gente recebeu 5 milhões. Como informamos na ocasião, passamos a ganhar uma pequena quantia por e-mail captado para a base deles, e se o e-mail for convertido em venda de relatório financeiro, uma porcentagem em cima do preço do relatório. Bom, a Cruzoé, que o Mário Sabino batia muitas palmas, né? Depois que a Empíricos meio que saiu lá em 2020, essa notícia foi deste ano, Cruzoé demite 10 jornalistas para cortar custos. Mas aí fica a dúvida, será que, sei lá, o que é que aconteceu, né? Acho que isso aqui tá mais ligado ao Moro, né? O Moro não tem mais nenhum cargo, não tem mais lava-jato, não tem mais vazamentos em primeira mão do Ministério da Justiça. E a Cruzoé realmente virou uma ilha, né? Uma ilha sozinha, isolada. Coitados. Mas voltando aqui, eu assisti a live lá do Pedro, aí ele fala da Vitro, da Empírico, a confusão, etc, que estão se juntando. Olha só que notícia interessante, né? Lehmann e Empíricos, uma combinação improvável, mas bilionária. Paulo Lehmann, filho de Jorge Paulo Lehmann, é sócio da Vitro, gestora que está umbilicamente ligada à casa de análise de investimento de Felipe Miranda. Saiba como essa parceria foi fundamental na captação de 2,6 bilhões de reais. E aí o Felipe Miranda, esse rapaz aqui, né? Esse aqui é um texto lá do site da própria Empíricos. Soros e as eleições. Sim, ele está falando de George Soros. Se você entrou neste texto esperando críticas a George Soros por sua conexão com a mídia ninja, por seu financiamento a posições de esquerda em geral, ou por seus lucros supostamente impróprios no mercado financeiro a partir de sua atuação política, atuar politicamente para ganhar dinheiro, desculpe decepcioná-lo. Para mim, Soros transborda tudo isso. Antes das críticas, por favor, leia a brilhante biografia George Soros Definitivo, de Robert Slater. A mente criativa alheia já conseguiu afirmar que até eu mesmo recebo bola do Soros para falar bem dele. Caráter pode ser medido pela forma com que você trata pessoas que não podem fazer nada por você. Eu falo bem do Soros porque eu acho que o Soros é um cara de boa. Esse aqui não tá mais no site do Empíricos, não tá. Mas eu tenho o print do vídeo antigo, que é esse daqui, ó. Mas só mostrar lá tá lá no Facebook, você ainda acha, no final tem uma fotinha do Felipe Miranda. E aqui é o print que eu tinha salvo do passado, né? George Soros tem um recado para você. As palavras são de George Soros, já é chamado de maior investidor de todos os tempos, maior gestor do mundo e coisas parecidas. Com efeito, para mim, pro Felipe Miranda, ele é o maior de todos, sofisticado, intelectualizado, alheio à ditadura da racionalidade intuitiva e para quase fazer chorar de emoções de pobre redator, treinado no ambiente da London School of Economics pela influência de Popper e Hayek. Touché. Que é esse mesmo que tá aqui, ó. E aí, um dos tweets antigos da Empíricos é interessante num contexto do que a gente vem discutindo sobre regulamentações, soberania nacional, que falava assim, ó: Soros adverte que se Estados Unidos e China não colaborarem para a criação de um sistema global de regulação dos mercados, nada pode ser feito. Bom, me parece que o SG parece um sistema global de regulação de mercados, né? Não foi criado pelos Estados Unidos, pelos comunas, mas você vê que realmente a preocupação do Soros. O Soros quer regulamentação do mercado. O Soros quer arbitragem, né? Como eu disse, né? Ganhar um dinheirinho através de atuação política. E aí, só pra gente fechar aqui, né? A turma do Moro, o Maynard estava lá ontem. Bolsonaro sabe que vai perder, com medo da cadeia. Ó, da cadeia. O presidente tenta negociar a própria anistia. Ah, Jesus. Ele vai notícia isso daqui, ó. A Assembleia do Paraná nega ter dado homenagem a Moro, como ele disse. O Moro é tão mentiroso que o Moro mentiu sobre ter recebido uma homenagem. Aí o cara foi lá, foi desmentido. Moro, contudo, apagou o registro do Instagram após o presidente da Assembleia, Ademar Traiano, ter dito que a casa não prestou homenagem ao juiz. Quando o Moro foi desmentido, ele apagou. É um baita de um mentiroso, né? Enfim. Ficando por aqui. Lembra daquela curtida, daquela compartilhada. Vai lá no Telegram para pegar a reportagem da Record sobre o caso lá da Bahia. Vê lá também o vídeo do Emílio. Mas lembre, principalmente, né? Se gostou do meu conteúdo, pode se tornar membro do canal, botão de valeu, me apoiar pelo Patreon. Mas
compartilhe esse vídeo, principalmente com seu amigo isentão, aquele que ainda não decidiu em quem ele vai votar agora em 2022. Fico por aqui, aquele grande beijo, abraço, tamo juntos, valeu meus amigos, fui!